Abra sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo de número 3, do versículo 1 ao diante. 1 Samuel é Velho Testamento. Isso, Velho Testamento, está lá no começo da Bíblia. 1 Samuel, capítulo de número 3, versículo de número 1 em diante. 1 Samuel, capítulo de número 3, versículo de número 1 ao diante. Amém, irmãos? Curva a sua cabeça, quem achou? Pode curvar a sua cabeça. Pai, em nome de Jesus, fala com todos, meu Pai, que aqui estão. Fala com eles também que está em casa ouvindo essa palavra, Senhor. Que o Senhor venha falar com cada um de nós, através da sua santa palavra. Fala em revelação também, Senhor. Revela a tua palavra aos nossos corações. Diga amém. E graças a Deus. A palavra de Deus diz assim: o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara, as visões não eram frequentes. Certo dia, estando deitado no lugar costumado, o sacerdote Eli, cujos olhos já estavam a escurecer-se a ponto de não poder ver, e tendo-se deitado também Samuel no templo do Senhor, em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou o menino: Samuel, Samuel. Este respondeu: eis-me aqui. Correu a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste? Mas ele disse: não te chamei, torna a deitar-te. Ele se foi e se deitou. Tornou o Senhor a chamar: Samuel. Este se levantou, foi a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste? Mas ele disse: não te chamei, meu filho, torna a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestado a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel terceira vez, e ele se levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Então entendeu Eli. Então entendeu quem? Fala Eli. Então entendeu Eli que era o Senhor quem chamava o jovem. Por isso ele disse a Samuel: vai deitar-te. Se alguém te chamar, dirás: fala o Senhor, porque o teu servo ouve. Fala assim, toda a igreja: fala Senhor, porque o teu servo ouve. E foi Samuel para o seu lugar e se deitou. Então veio o Senhor e ali esteve e o chamou como das outras vezes. Só até aí. Amém? Amém. Glória a Deus. Pode fechar suas Bíblias quem quiser. Samuel, ele é o filho da promessa, porque Deus concedeu Samuel a Ana. Ana não podia ter filhos. Ana, ela era uma mulher estéril. E a sua rival Penina, esposa de Eucana, naquele tempo o marido poderia ter mais que uma mulher. Hoje não, viu, irmãos? Mas naquele tempo podia. Então tinha Penina e Ana. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. Ana era estéril. E Deus prometeu um filho no coração de Ana, mas Ana era estéril. Deus colocou o desejo de Ana de ter filho. Isso é uma promessa, irmãos. Isso é uma forma de uma promessa estar dentro da pessoa.
Porém, Ana não viu o resultado daquilo que ela queria. Porque a Bíblia fala que quem deixou Ana estéril foi Deus. Opa, peraí. Por quê? Porque ela ainda não era merecedora de ter Samuel. Esse Samuel que foi até o sacerdote ali, que vocês ouviram agora, é o filho de Ana. Daquela mulher estéril que eu estou falando aqui, ela não podia ter filho. Sabe o que ela fez para ter filho? Ela curou o seu coração primeiro. Sabe por que tem pessoas que não vê o seu sonho realizado? Porque não curou o coração. Se curar o coração, vê o seu sonho manifesto. Talvez o coração ferido não permite que Deus te entregue a sua bênção. Ela queria ter filho, mas ela não podia. Então ela foi até o sacerdote Eli. Eli estava mais jovem, nesse tempo, sentado na porta do templo, e Ana tinha a promessa no coração. Eu quero que vocês entendam. E Penina, rival, afrontava. Aqui, ó, meus filhos aqui, ó. E diz a Bíblia que Elcana, o marido dela, ia sacrificar pelos filhos, mas amava Ana. E um dia Elcana falou, viu Ana sem comer, e falou: eu não falo mais que todos os filhos para você, Ana. Mas Ana não queria saber, Ana queria um. Fala, filho. Ana queria um filho. E ela correu para o templo. E quando ela corre para o templo, ela vê um sacerdote ali. Ela ajoelha, ela vê ele sentado de longe, mas ela não vai até ele. Sabe por quê? Porque ela já tinha ido várias vezes. A Bíblia não fala. A Bíblia fala aqui, onde eu li, que a palavra de Deus era rara. Sabe o que é isso? Fala assim, corrupção. Aparência de ter o tempo de ser, mas não é. Pessoas que se mostram ser, mas não é. Igrejas que parecem cuidar, mas não cuidam. Eu não estou falando nada demais. Eu estou falando o que eu ouvi aqui no púlpito hoje, através do nosso irmão. Ainda bem que ele não gravou, que vai que alguém ouve, né? Mas não era diferente no passado. Sabe o que esse sacerdote falou para Ana quando viu Ana orar? Ana não foi até ele, porque sabia que ele não ia ouvir, irmã. Ele iria virar as costas, como fez para tu, como fez para vocês. Sabe? Pode chorar, irmão, é forte a palavra. Pode chorar, porque aqui é a palavra de Deus. Deus falou. Prega isso que vai servir para os irmãos que veio. Mas Ana não dependia de um homem. Aleluia, você pode entender isso. Ana foi no Rei dos Reis e Senhores dos Senhores. Ajoelhou e começou a falar com Deus. Isso despertou uma inveja no sacerdote. Mas assim, quem é ela para orar? Por que ela não vem em mim pedir oração? Porque ela já tinha ido e ele não tinha dado atenção. A Bíblia fala que a palavra de Deus era rara. A Bíblia fala que os 2 filhos de Eli, Fini e Finéias, estavam corrompidos. O altar sujo. Eles roubavam aquilo que o povo dava a Deus. Eles roubavam. Eles viviam em torno de ouro e prata e sacrifícios. Não adiantava, o povo chegava no templo, ele já começava aquela petição. A palavra era rara e aqueles que não davam eram desprezados. Talvez assim que acontece nos dias de hoje, eu não sei. Era excluído. E as pessoas se sentiam em pecado, mas quem estava em pecado de verdade era quem aparentava ser e não era. E Deus não sabia disso, sabia, mas já estava gerando Samuel dentro de ela, naquele lugar, naquele chão. Deus já estava gerando Samuel no ventre dela, de uma mulher estéril. Ela não podia ter filhos, porque o Senhor deixou ela estéril. Sabe por quê? Ela queria ter filho, porque Penina tinha filho. Nunca queira ter para aparentar ter para outras pessoas, mas queira ter para a glória de Deus. Levanta a mão da glória. Aleluia.
quando ela entendeu que ela tinha que ter o filho para a glória de Deus, ela recebeu aquilo que ela tanto queria. Mas o pastor, por inveja, vou falar, pastor, para você entender, o sacerdote ali vira para ela e fala assim: ei, o que você está fazendo aí? Os seus lábios estão mexendo e não está saindo som. Você está embriagada? Você está embriagada, mulher? Vai para a tua casa! Sem discernimento de espírito, maltratando as ovelhas, maltratando os irmãos, maltratando ela na igreja, porque ela não foi pedir oração para ele, sem visão. A visão era muito rara, ele não sabia o que se passava dentro dela, mas ainda tinha uma chama de Deus dentro de Eli, porque quando ela vira para o Eli, o sacerdote fala assim: estou amargurada de alma, porque eu quero ter um filho. Eu não estou embriagado, eu não estou bêbada, não. Eu estou falando com o meu Senhor de coração. Sabe o que ela pedia? A Bíblia fala. Ela falava assim para Deus: Deus, eu sou tua serva, mas eu faço um voto ao Senhor. Se eles não entenderam, vou repetir: eu faço um voto ao Senhor. Se o Senhor me entregar um filho, eu só quero sentir a dor de ser mãe, mas eu vou entregar ele a ti no teu altar. Eu vou entregar ele para consertar o teu altar. Eu santifico o meu filho a ti. Eu não quero mais ter filho, porque Penina tem vários filhos, ou para agradar o meu marido. Eu quero ter um filho gerado no meu ventre para te agradar, Senhor. E quando o Senhor ouve isso, Deus que estava cerrando a madre, deixando ela estéril, faz ela ser frutífera novamente. Agora, eis a questão que você está pedindo para o Senhor, é do agrado dele. O que você vem orando é a mesma coisa que ele quer para você. Ana não queria ter um filho. Quantas vezes Ana foi no sacerdote ali? Quantas vezes Ana foi até ele pedir oração? Ela cansou. Quantas vezes Ana jejuou? Ela cansou. Quantas vezes Ana foi afrontada? Ela cansou. Ficou em depressão, ficou sem comer. Sabia que o altar estava corrompido, que não adiantava mais pedir oração para homem. Ela foi direto ao Senhor da glória. Você não está entendendo. Quando você agrada a Deus, o céu desce até você. Só quem aqui está entendendo essa palavra, levanta a mão da glória. O céu desceu quando ela estava ali sendo afrontada. Mas ele percebeu que tinha algo diferente dentro dela, dentro do peito, a revolta. Eu não sou filha de Baal. Baal era um demônio na época, era a mesma coisa de diabo. Eu não sou filha de diabo, simplificando. Não sou filha do diabo, não. Sou uma serva de Deus. Eu estou amargurada de espírito. Então ele fala: vai, porque o Senhor lhe conceda a sua petição. Ela levanta já comendo. Quem estava sem comer já levanta comendo. É assim uma pessoa que faz um voto com Deus, de vir todo domingo, de andar na presença dele. Se estava tudo mal, vai ficar tudo bem. Deus manda te dizer: vai ficar tudo bem, filho. Vai ficar tudo bem. Lá baixo, Urimi. Ela fez um voto ao Senhor. E nesse voto, Deus se agradou dela. E ela engravida, fica barriguda. E nasce o filho, e ela faz na nenê, ela pega todo o amor nele, ela amamenta, e quando ele está na idade certa para ir para o templo, quando o menino, ele cresce e desmama, ela pega o menininho pelo braço, andando. O menininho fala: mamãe, onde você está me levando? Cadê o papai? Eu quero ir para casa. Mas ela tinha deixado bem claro para Elcana: essa criança não é nossa, essa criança é do Senhor. Essa criança é um projeto dele, porque eu era estéril, eu não ia ter filho, mas agora eu tive. Agora eu tenho que cumprir o meu voto. Ela leva, chega na porta do templo e diz para o sacerdote ali, o mesmo que falou que ela estava embriagada, e fala assim: aqui está a minha oferta. O sacerdote, ele olha para ela e não entende, e fala assim: o quê? Está aqui minha oferta, a criança vai servir no altar. Ele falou assim: eu quero.
vem cá, ensina o menino a andar na presença do Senhor. Detalhe, ele tinha 2 filhos, que iria ser sucessor dele, mas estava corrompido, que era Ofni e Finéias. E aquele menino pequeno dentro do templo, a função daquele menino era acender a lâmpada, a função daquele menino era ler a Torá, ler as escrituras sagradas, aprender. A Bíblia fala que ele não conhecia o Senhor, mas o Senhor a escolheu, porque ele era um projeto de Ana para mudar o templo. O seu voto, dependendo daquilo que você fala com Deus, cumpra, porque vai mudar a tua vida. Qual é o seu voto? É se batizar nas águas? Qual é o teu voto? É servir a Deus pro resto da vida? Senhor, se o Senhor me dá isso, eu vou fazer aquilo. Cumpra aquilo que faça o Senhor. Pois a Bíblia fala que aquele que faz um voto e não cumpre, é melhor aquele que faz um voto e não cumpre, é melhor que nunca ter feito. Deixa eu falar algo para vocês. Aquele menino lá, ele estava no templo e foi se deitar. E quando ele vai se deitar, uma voz chama ele. Ele não conhecia o Senhor, então ele corre até ali. E quando ele corre até o sacerdote ali, ele fala: mas eu não te chamei. Eu não te chamei não, volta a deitar, menino. Lembrando que a palavra de Deus era rara, mas quando nasce uma pessoa que é escolhida de Deus para mudar a vida de um povo, Deus volta a se manifestar. Quando uma pessoa vira um crente dentro da casa, quando uma pessoa faz votos ao Senhor, pega firme com o Senhor dentro da casa, quando a pessoa ela sabe do seu lugar para com o Senhor, a situação começa a mudar. O Senhor volta a falar. Vocês não estão entendendo. O Senhor voltou a falar, mas ele não sabia. O Senhor não falava mais em Israel. Ninguém ouvia mais a voz de Deus. Era um culto mecânico. Era um culto ao qual ninguém abria a boca para dar glória a Deus. Mesmo no frio eu posso ouvir um povo que dá glória a Deus aqui dentro. Dá glória a Deus. Ah, vocês não sabem como no passado. Era um povo que não sentia mais a glória. Deus não falava mais nos púlpitos, dentro da casa do Senhor. Não usava mais Ofni e Finéias, e muito menos Eli, porque Eli apoiava o pecado dos filhos, não tirava eles do cargo, porque era filho. Então o Senhor teve ele como cúmplice. Deixa eu falar uma coisa para você. Se você está numa igreja, se você está num lugar, mas sabe que aquele lugar não é o certo, você está sendo cúmplice. A palavra de Deus era rara. Deus não falava mais, porque ninguém reconhecia o pecado. Ele passava a mão no pecado dos filhos. Ei mãe, ei pais, não passa a mão no pecado dos seus filhos não, hein? Se os seus filhos errou, seja duro e severa com eles. Você não pode ser convivente com nenhum erro, nem mesmo com os da sua casa. Você é boca de Deus. Olha o que ele sofreu. Isso está servindo para alguém. Ele sofreu ao ponto de não ouvir mais a voz. Quem aqui ouve a voz da glória ainda? Naquele tempo Israel não sentia mais a glória. E de repente a glória volta no menino. Deitado. A glória volta. Só quem está entendendo essa palavra pode sentir a glória de Deus. A glória volta e fala: Samuel, ei, Samuel. A glória voltou. E o menino não conhecia Deus. Vai, o Senhor me chamou? Não, eu não te chamei. Volta a dormir. E a voz chama novamente. E ele volta e corre. O Senhor me chamou? Não, eu não te chamei, volta a deitar. E voltou a deitar, a voz chamou. Eita, só quem entende isso pode dar um glória aí. É Deus falando novamente, irmão. É Deus falando, é Deus na casa. Deus está falando: eu estou na casa de novo. Eu estou aqui de novo.
minha voz. Eu estou na casa de novo. Eu voltei. Você pode dar um glória. Eu voltei para Israel. Porque eu ouvi o clamor de Ana. Deus deixou ela estéril até o momento dela dar o filho para Deus. Quando ela deu o filho para Deus, Deus criou um plano de consertar o povo através de Samuel. Só que Samuel é uma criança, não ouviu nunca a voz de Deus. Era a primeira vez, a segunda vez. Na terceira vez ele vai para Eli, e ele cego espiritualmente, sem discernimento de espírito. Na terceira vez ele fala: peraí, tem alguma coisa errada se eu não estou chamando ele? Essa voz eu já ouvi antigamente também. Ele volta lá no passado, quando o Senhor falava com ele. Deus está falando para crente antigo aqui: lembra quando você chegou na minha presença? Lembra de quando você entrou na minha presença, filha? Evangelizava mais, não tinha tanta apego às coisas, eu tinha um coração puro. Glória a Deus. Lembra? E quando ele chega e lembra, ele fala a palavra para ele. Quando essa voz, filho, te chamar de novo. Quando essa voz que eu lembro, que me falou comigo, que um dia me chamou. Quando essa voz fala de novo com você, filho. Fala: eis-me aqui, que o teu servo ouve. Ele entendeu que o menino era, para a glória dele, o sucessor no templo de Israel. Partiu o coração de Eli, mas ele sabia que estava vendo o projeto de Deus se cumprir novamente, pois Deus falara os corações de novo. Sabe o que Deus está falando? Eu não te esqueci, filha. Eu não te esqueci, filho. Meu Deus. A glória volta em Israel. A glória volta a ser manifesta em Israel. Samuel, ele foi o maior juiz e o maior sacerdote que o povo já teve em Israel. Samuel foi juiz e sacerdote. Quando ele chegava num lugar, dá para julgar. A pessoa fala assim: o que está acontecendo? Samuel foi a boca de Deus nessa terra. Um projeto que Deus criou no ventre de Ana. Deixa eu falar uma coisa: quando as coisas não estão dando certo no começo, você tem que ver aquilo que Deus quer de você. Porque Ana queria um filho, mas não para entregar para Deus, só para ter filhos também, para agradar o marido e afrontar Penina. Deus não deu. Deus segurou o ventre dela. Quem estava deixando ela estéril era Deus. Mas quando ela fez um voto, o Senhor entregou o menino a Deus. Deus falou: agora eu posso contar com ele, agora eu posso contar com ela. O que falta você entregar para Deus poder contar com você? A sua vida ainda. A palavra hoje é dura. O que falta ainda é a tua vida. O que te segura? Para Deus fazer de você uma bomba no inferno, para fazer de você boca dele. Veja como Deus te usa. Alabaixo, brincando. Está parando por quê? Porque parou. O que Deus quer de você? Deus não quer você sentado aí na cadeira. Mas para isso tem que ter uma atitude sua. Não é ser fanático, crente fanático, não. Mas é ser boca dele nessa terra. Deus quer ver você aqui no altar. Deus quer ver você fazendo a obra. Para você ser feliz na vida sentimental, para você ser feliz na vida espiritual, para você ser feliz na vida financeira. Você já viu o que Deus fez na sua vida financeira, o potencial que você tem. E sabe que quando você agrada a Deus, o céu desce. Quando Ana agradou a Deus, o céu desceu. Samuel unge Saul, Samuel unge Davi.
Samuel, ele foi um dos maiores líderes que Israel já teve. Israel teve um momento de ingratidão com ele, porque ele não se considerava rei, ele se considerava sacerdote. Jamais ele queria entrar como rei. Ele ia para julgar, porque o que ele falava acontecia. Se ele falava morre, a pessoa morria na hora. Se ele falar prospere, seja abençoada, a pessoa prosperava e era abençoada. Você não tem ideia do poder que Deus deu a Samuel. Mas o povo vira para Samuel com um olhar de ingratidão, mesmo ele sendo plano de Deus, boca de Deus, o juiz para julgar. Porque o juiz, ele faz o bem quanto também o mal. Os olhos das pessoas, quando alguém fazia um crime, ele condenava na lei de Moisés, na lei. Deixa eu falar algo para você. Você que está me ouvindo aqui. O povo foi ingrato. O povo virou para ele e falou assim: a gente quer um rei. Sabe o que ele fala? O Senhor, vocês querem ser como os povos que tem o rei, tá bom. Se vocês querem isso, saiba que vocês vão trabalhar para o seu rei. Vocês vão ficar sem dinheiro quase por causa do seu rei. Vocês vão ter que dar dinheiro, ou seja, como é que chama? Imposto. Vocês vão ter que dar perfume para o seu rei. Lavoura. A lavoura você vai ter que dividir. Ele vai mandar em vocês. E agora o rei dos reis manda em vocês. Não, mas não quer o rei. Nós quer ser como os outros povos. Então tá. Ele vai e unge Saul. Saul dá problema. Ele sai e unge Davi. Deixa eu falar uma coisa para você. Deus, ele sempre quis que o povo dele tivesse a voz dele presente. Essa é a palavra. E ele está aqui presente, porque o véu do tempo se rasgou hoje em dia. Dá uma glória a Deus. Você pode dar uma glória? O véu do tempo se rasgou. Hoje ele está aí no seu coração, que é Jesus Cristo de Nazaré, que é o nosso sumo sacerdote, é o nosso rei, é o rei dos reis, Senhor. Hoje o véu do tempo se rasgou. Sabe o que significa? Que você tem livre acesso ao rei, para agradá-lo. Você é projeto dele. Quem entendeu a palavra de hoje, irmãos? A voz de Deus vai voltar a falar. A voz de Deus vai voltar a falar contigo. Fique todos de pé em nome do Senhor Jesus. 9 horas. Aleluia. Faz assim com as mãos, irmãos.